Olá desenhista, eu sou o Matheus Machado e hoje eu trago uma nova resenha de livro. Mas antes eu gostaria de falar sobre o Inktober, que é um desafio mundial aí que eu estou participando também, né? Justamente para desenvolver um hábito positivo de desenhar todo dia. Ele é o Inktober, né? Trata justamente de desenhar no mês de outubro. E a gente está hoje no dia 25, que é o 25º desenho, tá? Se você quiser conferir os meus desenhos, é só acessar lá o desenhoonline.com, jogar na busca Desenho Online espaço Inktober. Primeiro post que aparecer lá, você vai encontrar os meus desenhos desse Inktober, tá ok? E a resenha de livro que eu trago hoje é Caligrafia Fácil, 45 tutoriais para tornar-se um mestre calígrafo. E é do autor William Peterson e é uma publicação da editora Gustavo Gili, mais conhecida aí pelas iniciais G e G, tá? E igual eu sempre digo pro pessoal, para você ter uma noção do livro que você está comprando, que você quiser conferir, no caso, ou você olha aí na quarta capa que tem uma breve sinopsezinha do que você vai encontrar, ou então você conferir justamente o sumário ou o índice, que é onde tem uma breve síntese do que você vai encontrar, tá? Aqui tem todas as partes, né, falando aqui que você vai encontrar no livro, tá? Mas na página 10 até a 70, você vai encontrar 15 exercícios de caligrafia. Depois da página 74 a 184, 15 técnicas de lettering. Depois da 138 a 198, 15 variações e extras, tá? E no final você vai ver termos essenciais, ferramentas essenciais, índice remissivo e agradecimentos, tá? Então vamos comentar um pouquinho deles à medida que a gente for avançando, tá? De início você vai ter aqui então a introdução, né? Que ele vai descrever o que você vai encontrar dentro do livro, tá? E também um pouco desse conteúdo, né? Depois aqui, ó, ele já começa lá, pontas duras com caneta e pincel. A dinâmica do livro é basicamente o seguinte, é até fácil de entender. Do lado esquerdo ele costuma colocar o passo a passo, do lado direito uma ilustração do processo, né? Passo a passo, lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, igual vocês estão encontrando na descrição aqui. E à medida que você lendo, você vai executando os exercícios, né? Mas não nessa folha, né? Por isso que depois ele coloca aqui algumas linhas para você treinar. Tá? Então aqui, ó, ele já descreve um pouquinho da pressão que você vai ter que utilizar, tá? Depois ele coloca a altura das linhas que você vai utilizar, por exemplo, linha descendente, linha de base, linha mediana e a altura das maiúsculas, tá? Isso aqui é uma coisa que vai variar conforme você vai avançando no livro, tá? Na próxima parte aqui, por exemplo, ó, ele trata justamente da Copperplate, né? Que é um tipo de escrita. E detalhe, a primeira parte do livro, igual a gente viu no sumário, até foi colorida à esquerda de amarelo, trata mais da escrita, tipos de escrita. Essa escrita inglesa aqui, ó, lembra mais daquelas usadas em convite de casamento, tá? Então aqui vocês vão perceber que para cada escrita geralmente varia aqui as linhas, né? Ele mostra o passo a passo como fazer elas e obviamente depois ele coloca algumas linhas para você treinar, né? Depois outro tipo de linha lá, monolinear, os passos para você treinar. Essa aqui mais gótica, né? Ela não é tão legível, mas ela tem um efeito bem interessante, atrativo, né? Ó, depois espaço para você treinar. Caligrafia com tira-linhas. Ó, que bacana. Tá usando o tira-linhas aqui, né? A tinta. Obviamente aqui está mudando também o espaçamento das linhas. Espaço para o exercício. Tá? Ó, pontas suaves com caneta e pincel. No caso aqui, vocês podem ver que vai ficar variando o material também, ó. Porque no caso aqui é a caneta pincel, é aquela que parece que é igual a ponta porosa, mas não é. Aquela que quando você coloca no papel, ela amolece porque é cheio de cerda, né? Ela é estilo pincel moderno, uma forma de escrita. Depois feito aqui no caso com aquarela. E isso são diferentes variações de escrita com diferentes materiais, né? Estilo pincel casual. E repara que essa daqui já está em itálico. Olha só. Caligrafia itálica. Ou seja, tem muitas técnicas de diferentes tipos de escrita, né? Essa daqui já leva um pouco mais escrita de médio. Olha só. Foundation. Ó. Esse daqui é mais simples, ó, em caixa alta.
estilo romano, ó. Depois ele passa aqui então para as 15 técnicas de lettering. No caso, é mais o desenho da letra, né? Essa aqui, por exemplo, utilizando um pincel fino, ele consegue desenhar uma letra com um traço mais denso, né? E até variável, inclusive. E aqui ele apresenta uma técnica para você justamente fazer sem utilizar outros pincéis, só com essa caneta. Depois aqui a página para você justamente fazer os exercícios, tá? Depois Serifa, anos 1920, olha o estilo dela. Tá? E aqui ele adiciona algumas linhas, no caso aqui tem a linha ascendente, a linha descendente e a ascendente. Serifa manual, tá? Toda aqui em caixa alta. Depois uma fonte sem serifa, né? Que no caso são esses acabamentos que geralmente tem no final, que no caso essa não tem. Olha só, serifa minimalista, se vocês perceberem aqui, ó, aqui no acabamento final ela não tem todos os traços, né, que caracterizam a letra, mas o nosso cérebro sugere, a própria letra sugere, o nosso cérebro capta isso e tenta buscar uma significância, por isso que você consegue inclusive ler, né? Serifa em letra de forma, olha só. Letra de forma, repare que sempre altera aí os materiais, né? Olha só. Aqui especificando como você formar a serifa, como eu disse, o acabamento da ponta aqui das letras, né? Tem o passo a passo de como você vai fazer e aqui a breve descrição. Olha só, interessante. Serifa condensada, no caso o espaçamento aqui das letras é diminuído, tá? E ela fica obviamente mais densa. Cursiva com contorno, olha só. Essa no caso aqui é só contorno, tá? Depois de como você escrever de forma circular, né? Aí tem a técnica aqui que você faz o círculo, depois com a régua você faz os traçados. No caso vai ter que utilizar o compasso, né? Olha lá, estilo assinatura. Cursiva arredondada. Tá? Depois no final tem 15 variações e extras, que além da escrita, além do desenho da letra, você vai aprender algumas coisas a mais, como por exemplo colocar sombra na letra, como você, por exemplo, fazer alguns ornamentos, né? De além da letra, de você colocar alguns enfeites, né? De como você mesclar, por exemplo, mais de uma coisa, mais de um material, né? Combinações com caneta pincel, no caso, uma em preto, né? Feito aqui com a caneta da Micron, né? Pigma Micron, né? No caso aqui é 0.5, tá? E depois uma caneta pincel, né? Essa cor violeta aqui. No caso aqui, ó, tem algumas páginas em branco para você praticar. Não tem mini porque é uma coisa mais solta, tá? Para você, como você utilizar algumas guias na composição, porque o que difere justamente de uma pessoa que é calígrafo é que ela respeita alinhamentos, utiliza a régua para deixar tudo alinhadinho, né? Tudo espaçadinho, por isso quando você olha, tem tanta harmonia, né? Então aqui ele apresenta os fundamentos, né? E como você colocar isso na sua técnica. Olha só. Olha, elementos decorativos, ó. Mais do que simplesmente escrever e desenhar a letra. Olha, colocar sombra na letra. Profundidade, ó. Se você olhar bem, dá a impressão de que a letra ela está saindo do papel, né? Ela tem a questão da profundidade agora. A sombra ajudou a sugerir isso, né? Olha só. Combinando pincéis com pincel comum, as serifas em estilo pincel e estilo pincel, serifas e floreios, ó, esses traços aqui que são para fora, tá? Depois tem caixas e bandeiras, tá? Olha só que interessante, escorrendo aqui como se fosse tinta. Enfim, é um livro assim que para quem
quem se tornar um calígrafo vai agregar bastante. Até porque você pode pensar assim, poxa, mas no mundo que tudo é praticamente digital, tem procura disso? Tem bastante procura, né? Porque as empresas estão fugindo um pouco aí dessa padronização que existe no mundo digital, né? Hoje você quer usar uma fonte, praticamente várias outras empresas estão usando também. Então, para criar uma coisa mais personalizada, as pessoas, né, as empresas no caso, elas requerem um profissional, né, não só para às vezes, sei lá, chega no restaurante ou então numa lanchonete, vai lá e coloca um menu numa parede, né? A pessoa chega, bate o olho, aquilo fica forte na cabeça da pessoa porque agrega a identidade visual da empresa que está utilizando aquele recurso, né? E toda vez que você vê isso em algum lugar, você vai bater o olho e vai reconhecer, poxa, empresa tal, né? E isso é utilizado também em logo, às vezes de videogames, né? Tem gente que, às vezes, igual eu lembro que você pega, por exemplo, alguns jogos antigos, né? Você bate o nome no logo e você nunca mais esquece porque a padronagem, né? A tipografia dele, o lettering, é uma coisa assim única, né? Que você não vai ver em outro jogo, que você não vai ver em outro lugar. E aquilo você carrega aquela imagem, às vezes por muitos anos, até pro resto da vida, né? É bem interessante, é como se diz, uma habilidade, uma arte que está em ascensão aí, né? E tem muita procura, está crescendo. Né? E falando do aspecto não tão importante, né? Mas a gente tem que considerar quando vai comprar, falando do aspecto físico do livro, é o seguinte: esse livro ele mede cerca de 13 por 18,8 centímetros de comprimento, tá? A capa dele não chega a ser uma capa totalmente dura, né? O miolo dele em papel couché, aproximadamente 100 gramas, tá? Totalmente colorido. E são praticamente 208 páginas, tá? Um livro assim que eu indico, gostei muito, né? Porque tem muitas técnicas e vai desde aí do básico, né, até o avançado, né? Tem umas técnicas bem legais, né? Eu tenho certeza que você que interessa nesse assunto vai curtir, tá ok? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. E passando para lembrar aqui, a gente também tem um curso de desenho, tá? Se você quiser aprender a desenhar também, acessa lá o desenhoonline.com, clica lá no menu curso de desenho, que tem aí não só aulas grátis, como também aulas pagas, mas a maioria do conteúdo é gratuito, tá ok? Então, até mais!